Oi, gente! Eu sou a Patrícia, esse é meu primeiro vídeo e eu queria mostrar pra vocês um pouquinho desse sketchbook que eu finalizei. E esse é um tipo de vídeo que eu gosto muito de ver aqui no YouTube, que é um vídeo de pessoas finalizando sketchbooks. E aí eu pensei que pro meu primeiro vídeo eu podia fazer isso, já que eu finalmente terminei esse sketchbook que tá comigo desde 2024. Era pra eu ter terminado ele em 2025, mas né, já estamos aqui na metade de 2026, estou terminando só agora, mas é isso que acontece, né? Eu tô trabalhando em vários sketchbooks ao mesmo tempo, mas esse aqui é com certeza o meu principal. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você tá aí na internet vendo sketchbooks de pessoas, você com certeza já se deparou com esse sketchbook, que é o Art Creation da Talens. E aí eu gosto muito desse sketchbook porque ele tem folhas de 140 gramas e tem 80 folhas. E eu trabalho com todo tipo de material, na verdade. Aqui tem lápis de cor, tem caneta, tem nanquim, tem marcador acrílico, tem aquarela, tem lápis de cor, tem grafite, tem todo tipo de coisa. E ter uma folha de 140 gramas, assim, no mínimo, ajuda bastante a conseguir trabalhar com todas essas técnicas, né? Então, ele não é o ideal para trabalhar com coisas como aquarela, né? Você pode ver que ele fica gordinho, as páginas dão uma enrugadinha, mas eu me sinto muito mais confortável trabalhando nesse tipo de sketchbook que é mais barato do que trabalhando num sketchbook de aquarela, por exemplo, né, que me dá uma pressão, assim, de gastar material, gastar papel. Então, eu gosto muito de como a aquarela fica aqui, ela dá uma granuladinha, assim, por causa do tipo do papel, e eu acho que é bonito. Então, é uma coisa que eu vou continuar fazendo com certeza. Então, gostei muito, recomendo, sim, esse sketchbook especificamente. Então, gostei muito, recomendo esse tipo de sketchbook para quem, né, estiver procurando um sketchbook aí, quiser comprar, ele não é muito caro. Tem de vários tamanhos, então se atentem a isso. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu faço pra vocês. É importante dizer que eu não sou uma artista profissional. Eu ilustro como um hobby e, embora eu seja designer, eu ilustro como um hobby, mas já tem muitos anos que eu desenho e sem muita evolução, pra ser bem sincera, assim com vocês. Eu devia fazer mais estudos, talvez, mas eu gosto de trabalhar com diferentes estilos e tudo mais. O que eu mais faço são retratos, mas aqui tem um pouquinho de tudo. Então, ele não é um artbook, isso é importante falar também. Ele não é um sketchbook lindíssimo, todo finalizado, com peças prontas e tudo mais. Então, ele é um sketchbook experimental mesmo, assim, sabe? Tipo, tem desenhos de anatomia, tem coisas boas, tem coisas bem ruins, tem páginas em que eu escrevi, tem páginas que só tem tinta, tem todo tipo de coisa realmente. Mas se você gosta de ver esse tipo de vídeo, que eu acho de verdade bem relaxante, eu espero que você goste desse vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das páginas e vou comentar brevemente, porque eu acho que não vai ter muita coisa pra comentar sobre as ilustrações. E eu espero que seja divertido pra vocês verem isso, tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou começar falando pra vocês um pouco sobre os adesivos que eu tenho aqui. E esses adesivos são de vários artistas, a maioria brasileiros e tal. Esse aqui é até meu. O único que eu fiz, eu acho, na vida de arte minha, pra mim, né? Mas eu vou procurar e deixar os arrobas em algum lugar aí da tela pra vocês verem.
mas eu tenho a sorte de ir em muitos eventos com vários ilustradores e ter muitos adesivos legais, então esses aqui são alguns deles. Coisa que, na verdade, deixa bem difícil, toda vez que eu começo um novo sketchbook, escolher os da capa. Pro meu próximo foi bem difícil chegar nessa capa aqui, porque eu tenho muitos adesivos legais. Mas enfim, vamos lá. Para esse sketchbook eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que foi desenhar nas contracapas aqui. Fazer um monte de doodles, assim. Então, desenhei um monte de coisinhas. Meio que pra esquentar, pra já começar esse sketchbook numa ideia diferente, assim, de desenhar mais coisas que eu não costumo desenhar. Eu não faço muito isso aqui, mas nesse sketchbook até que fiz. E aqui tem algumas coisas que eu gostei, tipo, esse All Star tá legal, tem uma outra coisa que... Esse dedo aqui tá legal. Tem uma outra coisa que eu realmente gostei aqui. Aí, começando aqui, essa primeira página, ela faz parte desse... Tem um canal, eu esqueci o nome da ilustradora, mas ela faz desse Scribble Brigade, que é tipo uma live que ela faz pra fazer uma atividade em conjunto no YouTube. E eu acho muito legal, eu gosto muito do estilo dela, ela trabalha muito com cor. E aí, nesse dia, era escolher alguns lápis de cor e fazer thumbnails. E eu não gosto particularmente de como ficou, mas eu gostei muito de ter feito e eu quero participar mais vezes. Ela é uma ilustradora muito legal, muito criativa, ela trabalha muito bem no sketchbook dela e faz várias atividades assim para que a gente seja mais criativo, né, no que a gente faz. Aqui tem alguns estudos de estátuas, coisas não muito avançadas, assim. Eu lembro que foi, sim, uma das primeiras páginas desse sketchbook. Já essa página aqui, que tem a Raposa Pincel, acho que é do Witch Hat Atelier. E isso aqui é um outro estudo de foto, de referência, mas aí com canetas e tal. Isso aqui foi mais recente. Porque ultimamente eu tenho trabalhado mais pensando em desenhar com menos linhas, então aí dá pra ver que aqui tem umas linhas mais rabiscadas e aqui uma coisa mais já definida, assim. Então tem algumas páginas do sketchbook que não são lineares, eu fui e voltei. Isso aqui... Isso aqui tava... Eu lembro que tinha um desenho aqui, eu apaguei esse desenho, voltei depois de um tempo, pintei, fiz uma base com o resto de tinta que tinha na minha paleta e falei, depois eu faço alguma coisa aqui, e aí nunca fiz. E não vou fazer, ficou assim. Aqui são alguns desenhos baseados em foto que eu fiz com grafite colorido. Acho que eu tinha acabado de comprar uma lapiseira com grafite colorido. E isso aqui foi numa das mesas de desenho aqui de BH. Se eu não me engano, foi lá. E aí tem os provas de proporção e tal. Mas eu até gosto desses desenhos. E aí os meus problemas com mãos, né? Vocês vão ver aí várias vezes que mão não é meu forte. Aqui eu tava trabalhando mais, de novo, thumbnails. E eu gosto bastante dessas thumbnails. Essas aqui nem tanto, mas no geral eu gosto. Tava tentando fazer coisas diferentes e thumbnails. Nessa sintetização de desenhos é uma coisa que eu tava estudando. Aqui tem um estudo também pra uma peça que eu fiz aí do... Como é o nome dele? Esqueci o nome desse... Benson Boone? Desse cantor. E aí eu tava desenhando ele com pastel oleoso. E o clipe dessa Beautiful Things,
acho que é muito bonito, assim, visualmente, a fotografia do clipe é muito bonita, e aí toda vez que eu via, eu pensava em pintar isso, aí isso aqui é só um sketchzinho para uma peça maior que eu fiz e finalizei, que aí parece uma capa de álbum, assim, que é com essa imagem. Depois eu mostro pra vocês. Vou ver se eu coloco aí na tela. Aqui, bom, aqui a gente tem isso aqui que foi feito com um lápis que eu tinha acabado de comprar, que era o Derwent Drawing, que é esse lápis aqui, ó. Eu comprei um estojinho deles, e aí ele tem cores bem legais, assim, cores mais menos saturadas, e eu gosto bastante desses lápis, e aí tinha comprado esse estojo, e aí fiz um estudinho aqui de paisagem pra testar eles. Aqui tem mais umas outras coisas, também feito com uma caneta de ponta de bolinha, sabe? Esferográfica, e eu gostei muito disso aqui. Esse charme, assim, gostei bastante. Aqui também outro estudo de estátua, e aí com Posca no fundo, pra deixar uma coisa mais gráfica, assim. Eu gosto bastante desse estudo. Aqui de novo o Derwent, não sei. Também um estudo de paisagem rapidinho, assim. Mais estudo de estátua, esse aqui eu não gosto muito, mas tá aí, com grafite colorido também. Aqui eu tava tentando estudar a luz com traços mais rápidos, assim, porque uma dos meus problemas, assim, quando eu desenho, é que eu não costumo desenhar corpo inteiro. Então eu tava tentando estudar como ela faz, porque ela faz muito simplificado, e eu acho que isso podia me ajudar a entender, sintetizar e fazer mais rápido essa construção de pessoas. E aí aqui eu acho que esse aqui baseado em foto, esse aqui também, esse aqui eu tentando de imaginação, assim, e não é meu forte. Aqui eu não lembro exatamente o que eu tava usando, eu acho que eu tava usando um giz aquarelável e mais marcador por cima. Eu acho que foi isso. E eu gosto desse daqui, eu gosto dessa lagosta, gosto desse camarão. Aqui mais estudos de estátuas. E aí aqui também mais, acho que marcador acrílico eu tava usando aqui atrás, não lembro bem. E grafite. Mais estudos de estátuas. E aí, por que eu tava estudando estátua, né? Porque eu queria conseguir sintetizar. Eu sou muito detalhista quando eu desenho, e aí eu acho que ter estátua ali que não tem nem cor e nem tanto detalhe, né, tipo de cabelo, que é um grande problema meu, então eu queria entender como que eu crio essas massas de cabelo de um jeito mais gráfico, menos detalhado, e aí eu acho que estátua me ajuda muito nisso e também no contraste, assim, na planificação do rosto, então tem vários motivos pelos quais eu acho legal estudar estátua. E aí aqui eu tava usando um lápis da Faber-Castell, que ele é grafite, mas é aquarelável também. Então, aí esse fundo ficou desse jeito. Eu gosto bastante dessa página. É uma das páginas mais, acho que, impactantes, assim, desse sketchbook. E eu gosto de como esses desenhos ficaram. Esse aqui eu gosto também. O que eu tava pensando? Eu não sou muito de desenhar Pokémon, mas eu tava pensando... Eu acho que eu tava fazendo um pouco de cerâmica fria. E aí eu tava pensando que eu queria fazer um vaso de cerâmica fria e fazer um Pokémon, assim, no meio de uns ornamentais orientais, pra fazer como se fosse esse vaso chinês pintado com esse azul, mas aí com um Pokémon no meio. Eu acho que ficaria super legal. E aí eu tava fazendo um sketch disso, tentando desenhar um Lapras ali. Eu não sei porque eu não continuei aqui. Mas eu gostei bastante desse Lapras, eu gosto dessa ideia ainda, talvez um dia saia alguma coisa.
E aí tem esse gato que eu gosto muito desse gato. Ele é de uma referência do Pinterest, era uma escultura de madeira, se eu não me engano. E eu gosto muito dele. E esse aqui mais um pássaro, eu gosto, até gosto dele também. Aqui uma arpia. E eu tava testando esse marcador, que é um marcador que eu tenho dourado, e aí eu queria testar ele com grafite, que eu adoro essa combinação de grafite com dourado. E gosto. Aqui eu tava fazendo... Eu tava nessa assim, vou fazer umas thumbnails, mas eu quero fazer uma coisa mais... meio que contando uma historinha, assim. Não sei muito bem o que eu tava pensando. Mas eu pensei, vou fazer uma sequência meio lógica ali. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu pensei em fazer um elemento, assim, meio a viagem, meio alienígena, assim. E eu gosto muito, né, de estrela, então pensei nisso. E aí lembrei de Tales from the Loop, que é aquela série, né, em que tem umas coisas meio alienígenas, meio tecnológicas aparecendo assim no meio de campos e tal, que eu gosto muito. Então foi meio que uma coisa meio assim que eu pensei aqui. Aqui eram uns sketches, eu acho, pra fazer minha capa de Facebook, não, de LinkedIn. E aí, alguns dos desenhos que eu fiz, no final eu terminei ela, não tá parecido exatamente com nenhum desses aqui, mas isso me levou àquilo. Aqui eu tava tentando o monstro do Frankenstein, né? E eu tava tentando sintetizar de novo formas e trabalhar com caneta, né? Então aqui é a mesma coisa, e aí aqui eu comecei a usar aquarela já também, assim. E aqui, de novo, tentando ser mais decisiva, mais assertiva no meu traço, e aí por isso trabalhar com caneta e com tinta, mas também fazer essas pessoas de corpo inteiro, e tênis também não é uma coisa que eu costumo desenhar, e aí gostei desse desenho, desse aqui não, mas desse aqui eu gosto. Um pouquinho de retrato aí com esfuminho, grafite, gosto muito. Esse aqui mais esfuminho e grafite, não gosto. Eu gosto muito desse coelho. Eu gosto muito desse coelho, porque eu sei que eu peguei uma referência de uma foto, mas ele ficou estilizado de um jeito legal e fofo, gosto muito. Esse aqui também foi com uma referência, mas não chegou lá. É mais desenho de referência que ficou bem estilizado, assim. Eu gosto muito desse rostinho. O resto, não tanto, mas de novo tentando trabalhar corpo inteiro e tal. Essa mochila tá meio estranha. Mas é isso. Esse rosto eu não gosto. Eu sei que eu fiz ele, voltei, tentei melhorar. Melhorou um pouco, mas ainda não tá bom. Esse aqui foi um dia que eu fui no Museu Mineiro para uma sessão que era para desenhar as estátuas do museu, e lá tem muitas estátuas barrocas, assim, então fiz algumas coisas. Eu gosto desse aqui, mas foi um dia muito legal, o museu é muito lindo, e eu nunca tinha ido lá, então foi bem legal. Esse aqui é mais antigo, eu gosto muito desse desenho também, de uma referência do Pinterest, gosto muito. Esse aqui já é mais recente, com lápis de cor. Tem problemas, mas eu até gosto de como ele ficou, gosto de como eu tratei o cabelo aqui, achei que ficou legal. Isso aqui eu tentando sintetizar figura humana, né? Sempre um problema. Esse desenho aqui é porque eu sou muito fã dos Celtics, e aí eu queria desenhar alguma coisa dos Celtics, então fui no Bill Russell, né? Um dos maiores jogadores de todos os tempos. E esse aqui é um repolho com marcador acrílico também pra completar uma página aqui que tava vazia por muito tempo, então foi um sketch mais rapidinho, assim. Nesse dia aqui eu fiz vários nesse estilo, completando páginas do sketchbook.
Isso aqui é uma página de tentativas de coisas. Esse aqui eu lembro que eu tava vendo um desenho de outra pessoa e tentando chegar ali nas proporções e tal. E isso tem sido uma questão, assim, pra mim, tentar desenhar as coisas proporcionalmente, assim, o corpo humano e tal. E aí eu sinto que tem alguma coisa de construção aqui, mas também fraco. E esse aqui eu acho que foi com uma imagem. E aí tentando chegar nessas linhas. Esse aqui também com base numa imagem. Esse aqui uma mão aleatória, estudando mão. Mas é isso. Ah, esse aqui eu me lembro que eu fiz na casa da minha mãe. Eu tava visitando ela e aí eu tinha levado poucos materiais, tinha levado meu estojo e meu estojinho de aquarela, basicamente, meu estojo de lápis e o de aquarela. E aí falei, vou tentar aquarela aqui nesse papel, e aí eu gostei muito de como ficou. E eu acho que eu tinha comprado uma aquarela nova lá, porque quando eu vou pra Curitiba tem uma loja lá que eu gosto bastante de ir, e aí eu sempre acabo comprando coisas lá, porque aqui em BH não tem tantas lojas que tem a quantidade de coisas que tem nessa loja específica lá de Curitiba, que eu gosto. Então, eu gosto muito de como ficou, eu sei que foi baseado em uma foto e eu tentei estilizar, né, simplificar, e eu gosto bastante. Tem uns problemas aqui, acho que essa orelha tá muito alta e tal, mas eu gosto de como ele ficou. Esse gato eu não gosto, mas foi feito com marcador também pra cobrir uma página que tava muito tempo vazia aqui do lado desse retrato, que eu achei que ficou muito bom e aí não queria fazer nada do lado, enfim. Isso aqui na mesma coisa, assim, foi uma foto de Pinterest, e aí eu gosto bastante desse desenho. Eu achei ele bem bom, assim, por não ser coisas que eu costumo fazer, corpo inteiro e tal, ele tá claramente torto, né? Mas eu gosto muito dele, de como ele ficou. Eu acho que eu usei pastel aquarelável também, giz aquarelável. Esse aqui eu gosto um pouco menos, gosto do roxinho, não gosto... A mão tá horrível, mas é isso. Ainda tentando desenhar corpo, e aí, de novo, o rosto eu gosto bastante. Eu gosto de algumas coisas aqui, mas tem outras que a mão, claramente, o pé, enfim. Vou chegar lá. Aqui tem um monte de estudos para peças de cerâmica que eu nunca fiz. Esse aqui eu acho que era o que eu cheguei mais próximo do que eu queria, assim. Não que seja muito... Tem que fazer vários estudos para chegar nisso aqui, mas, enfim, tem algumas ideias aqui de coisas de cerâmica fria que eu queria fazer e não fiz ainda. Ah, isso aqui foi de quando eu participei de eu fiz um workshop de tirinha com um artista aqui de BH, que eu gosto muito. Como é que é o nome dele? Ai, meu Deus, eu esqueci. Enfim, eu gosto muito, tenho vários quadrinhos dele. E aí foi bem legal, assim, era uma oficina bem, tipo, tinha criança, tinha pessoa mais velha e tal. E era muito no sentido de você não precisa saber desenhar pra você fazer uma tirinha. Ele queria que a gente fizesse uma coisa com uma sequência lógica, do jeito mais simplificado possível. Ele até comentava que tem tirinhas que são só texto, tem tirinhas que são de palitinho, o importante é a mensagem e tal. E aí eu acho que a primeira coisa que eu fiz, eu não sei se foi uma sugestão dele ou se fui eu fazendo qualquer coisa pra tirar o medo de desenhar, assim. Aí eu fui fazendo uma flor desabrochando, né, e tal. E aí depois eu cheguei nessa ideia aqui, que era tipo um jornal com valores de aluguéis, né? E aí aqui a gente tem, sei lá, o Drácula. E aí ele vendo os valores de aluguel e aí vendo que não tem jeito e virando um morcego pra morar dentro da árvore mesmo. E aí tem duas versões aqui, mais ou menos, de como seria essa sequência. Eu gostei de como ficou, assim. Eu gostei de ter tido essa ideia muito rápido lá, porque foi um workshop de, sei lá, 1 hora, 2 horas, não sei. Então foi muito rapidinho pra
E aí teve, claro, uma parte de explicação dele, mas eu gostei de ter chegado nessa ideia. Aí aqui a gente tem uma série de páginas que são escritos e simplificações de umas coisas para um jogo, assim, e aí era um jogo baseado num mago, então foram várias coisinhas que eu fiz, mas esse projeto não foi pra frente, pelo menos comigo. E aqui só ficaram uns estudos, assim, de coisas que eu tava pensando na época. Vários estudos de silhueta, assim. De como seria esse personagem, como poderia ficar uma fase e tal. E tem algumas coisas que eu gosto dessa silhueta aqui. Eu tava tentando chegar em uma coisa que fosse icônico, assim, mas essa silhueta de um maguinho com chapéu, ela é bem reconhecível, né, tem vários personagens reconhecíveis nessa silhueta, então eu tava tentando chegar numa silhueta um pouco diferente, sem ficar muito presa a personagens que já existem e tal. Tem algumas coisas aqui que eu achei bem legais, assim, foi legal trabalhar desse jeito rapidinho, assim, porque, de novo, eu tenho esse problema com desenhar pessoas inteiras, né? Então, aqui tinha uns desenhos sobre algumas criaturas e tal desse jogo. E aí aqui eu acho que como eu tava nessa pegada, eu fui pra uma coisa meio medieval, assim, e tava tentando fazer umas coisas com aquarela mais simplificadas, mas com essa carinha de jogo. E aí eu não lembro se tinha a ver com aquilo ou não tinha, mas eu lembro que eu gostei de fazer isso aqui. Eu gosto da textura da aquarela nesse papel, assim, acho bonitinho. Aqui são mais desenhos da mesa, de uma das noites lá na mesa de desenho aqui em BH, que faz tempo que a gente não vai. Eu gosto muito desses desenhos. Desse aqui, principalmente. Esse aqui tá muito bom e tal. Esse aqui... Esse aqui também foi na mesa, acho que no mesmo dia. No mesmo dia. Aí, de novo, brincando com aquarela e tal. Esse aqui eu não gosto tanto, mas... é isso aí. Agora, esse desenho eu gosto muito. Eu gosto muito desse desenho. Eu e o meu namorado, a gente tinha falado de fazer aquele desafio de um desenhar o outro. E um pintar o outro, na verdade. E aí eu fiquei bem preocupada e tal, de conseguir representar ele. Eu não sou boa de fazer as coisas assim, em cima da hora e tal. Tem ficado um pouco melhor nisso, de mais decisiva, assim, no traço, mas eu tava muito pensando em que tipo de estilo eu ia fazer esse desenho dele. E aí eu queria uma coisa meio... Arcane. E aí, esse aqui não ficou exatamente Arcane, mas eu tava tentando deixar o nariz bem definido, essa parte da olheira e tal, e aí ficou uma coisa meio... Eu gosto muito desse desenho, não tá, tipo, tão parecido com ele, eu acho que o olho tá caído demais, ele tem uma expressão mais alerta e tudo mais, mas eu gosto muito de como isso ficou. Esse especificamente foi o desenho dele, assim, que eu mais gostei. Muito pelo tipo de estilização que eu consegui chegar, assim. Eu gosto muito disso aqui, eu acho que ficou bem resolvido. Eu adoro esse desenho. Esse aqui é dele, inclusive. Ele é tatuador e desenha super bem, então esse é um desenho dele. Esse aqui é meu, eu acho... Não sei se foi na mesa, eu acho que pode ter sido na mesa. Não gosto tanto, porque esse aqui foi na mesa. Não gosto tanto, mas... tá aí. Aí, de novo, esses aqui são páginas que ficaram livres muito tempo e eu voltei desenhando. Esse aqui é dele também, ele me desenhou num dia da mesa. Muito fofinho. Esse aqui foi o primeiro desenho que ele fez de mim, inclusive. Porque vão ter vários. Isso aqui é eu estudando rostos e simplificações de rosto e tal, nada demais. Esse aqui eu lembro que eu fiz na mesa, que era pra uma carta da mesa, que inclusive eu nunca terminei. Mas eu gosto eu gosto da ideia, menos da execução, mas como eu nunca tinha feito nada
próximo disso, assim, eu gosto desse desenho. Gosto bastante. E aí era uma carta de ouros, então fiz a pupila dele com símbolo de ouros e tal. Sei. Aqui mais desenhos do meu namorado também. Esse aqui eu não gosto tanto, mas eu tava tentando chegar lá e tentando desenhar de algumas formas pra ver o que eu queria fazer. Esses não ficaram tão parecidos e tudo mais, mas tá aí. Aqui é uma pequena thumbnail de uma tela que eu queria pintar pra colocar perto da minha mesa da cozinha e eu não coloquei ainda. Não fiz. Mas a ideia era fazer tipo um café da manhã, assim, umas frutas e tal. Não fiz. Isso aqui tentando sintetizar rapidinho, um bulldog francês. Aqui um monte de coisas feitas com caneta ali, assim, tipo quando eu tô de bobeira. Esse aqui é um outro desenho também. Esse aqui foi o desenho que eu fiz antes de fazer a tela, no mesmo dia. Falei assim, deixa eu fazer aqui. E foi o que ficou menos parecido com ele. Eu gosto do desenho em si, assim, mas não ficou parecido com ele. E tava tentando várias coisas pra tentar chegar... porque quando é uma pessoa que você conhece muito bem, o rosto é difícil de desenhar, assim. Eu sofro muito isso com os meus amigos. Quando são pessoas que eu conheço muito o rosto, eu fico muito na minha cabeça e não consigo fazer. Aqui, isso aqui era de quando eu pensei em fazer a minha tatuagem, essa tatuagem aqui, que foi meu namorado que fez, inclusive. E aí eu tava pensando em como faria isso, dar ideias pra ele, eu não tava achando exatamente como eu queria e tal, e daí eu fiz esse desenho, mas ele chegou nisso aqui, que, assim, excelente, ficou muito bom. Isso aqui foi um estudo de Pinterest e que eu tava tentando economizar traço também. Isso aqui também foi um estudo do que eu queria fazer pra mesa. A gente tinha uma exposição no final do ano e que a gente pegava os desenhos que tinham sido feitos num dos exercícios que a gente faz lá na mesa de desenho, e aí no final as pessoas da mesa podiam escolher um desses desenhos. Escolher não, era um sorteio. E aí você pegava um desses desenhos e fazia uma arte sua e tal, com seu estilo e tudo mais. Mas tinha que ser aquele desenho. E aí eu tinha pegado esse aqui, que eu acho super legal e que eu pensei em usar umas referências de Moebius pra fazer a peça final. Então ela teria essas cores, assim, bem Moebius. Porque ele tem uma pegada meio alienígena, meio, né, era tipo um lagartão e tal. Então pensei, vou fazer uma coisa assim e nunca fiz. Mas a ideia tava aí. Esse aqui eu não lembro o que eu tava pensando no dia. Eu acho que eu queria fazer uma coisa mais minha, assim, uma peça minha. Eu não costumo fazer isso, eu costumo fazer mais estudos de coisas do que peças finalizadas. E... não sei. Um dia eu gostei mais, depois eu desgostei. Assim, eu não sei dizer a cobra, e aí fui desenhar aqui. Eu acho que algumas ficaram legais, outras parecem... Esse aqui ficou muito divertido. Algumas ficaram meio esquisitas e tal. Mas, no geral, eu gosto desse desenho. Tinha potencial, assim, mas não chegou lá. Esse aqui também, mesma coisa. Eu tava vendo uma referência e aí eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu fui fazer uma elfa com orelhas gigantes e tal, e pintado com aquarela. Gosto de como ficou porque é uma coisa que eu não costumo fazer. Mas... aí eu tinha pensado em fazer umas flores gigantes aqui, porque daí ela ia parecer numa terra diferente e, de novo, torta, né? Enfim. Esse aqui eu lembro que eu fui numa exposição e aí depois da exposição fui no café, fui sozinha esse dia. E aí eu falei, vou sentar aqui e desenhar no café, bem... performática, e aí saiu esse retrato que eu gosto muito. Depois eu terminei em casa
E aí terminei com um marcador acrílico. Essas partes aqui eu gosto muito desse retrato. Acho que ficou muito bonito. E aí, depois que eu faço uma coisa, normalmente, né? Depois que eu faço uma coisa tão detalhada e fotorrealista, assim, eu acabo... Tá, então vamos tentar fazer a mesma coisa, só que estilizado, só que simplificando traço, só que... E aí saíram esses dois aqui. Eu gosto muito desse aqui. Eu gosto muito de como ficou, porque eu lembro que era uma foto de uma pessoa mesmo, e eu acho que ficou numa estilização muito boa, assim, muito próximo do que eu gostaria que fosse o meu traço final, assim, meu, sabe, meu estilo de desenho. Gosto muito. Gosto desse aqui também, mas esse aqui eu acho que, sei, gosto até desse cabelo, porque eu não sou boa para desenhar cabelo. Gosto. Estudo de foto e estudo de traço também é dessa ilustradora aqui, Libby Frame. Eu gosto muito de como ela sintetiza coisa. E aí tava estudando personagens de corpo inteiro e tal. Gosto muito dessa ilustração dela, que é a Chapel Row. E gosto muito. Esse aqui foi uma noite que eu tava brincando com marcador acrílico, assim, fazendo várias borboletinhas. Gosto muito. Mais coisas de marcador acrílico. Esse peixe eu não gosto, esse gato eu gosto. E eu gostei muito dessa maçã aqui. Porque eu sei que eu peguei uma foto... Se bem que eu não lembro. Não, acho que foi uma foto mesmo. E aí eu tentei sintetizar ao máximo e fazer alguma coisa mais gráfica, assim, com ela. Eu gosto bastante de como ficou. Isso aqui, ó. Desenhando bichos. Eu gosto muito desse mico. Eu acho que ele ficou com uma carinha muito legal, assim. E aí dá pra ver que eu fiz com poucos traços. Muito rapidinho. E eu acho que ficou muito legal. Esse gato, pobre gato. Isso aqui eu tava escolhendo como eu ia fazer uma coisa de crochê, escolhendo o esquema de cor e tudo mais. Ai, e esse desenho que eu amo. Tinha ficado esse pedaço aqui, nessa página, por muito tempo. E aí, essa semana eu fui limpar a minha paleta e tinha um restinho de tinta. E eu peguei o pincel e peguei um retrato no Pinterest. Fui fazer uma coisa só inspirada, assim. E aí eu gostei muito de como ficou isso aqui. Muito, muito, muito. E eu não fiz com um traço embaixo, então eu fiz direto no papel. Ela não tem esse cabelo, ela não tinha essa roupa, então eu gostei muito de como ficou. Muito. Mais um desenho meu que o Bruno fez em um dia que a gente saiu. Não lembro exatamente onde foi. Acho que a gente estava na Savassi. Foi beber e aí ele fez esse desenho meu. Esse aqui é outro dia que a gente saiu também. E aí eu desenhei ele e ele me desenhou. Então é isso, gosto muito. Aqui, coisas aleatórias. Eu gostei muito desse Dragon Fruit aqui. Achei que ficou bem legal. Eu, de novo, estudando figura humana. Esse pincel aqui eu gosto de como ele ficou, assim. Eu tava tentando fazer uma coisa mais geométrica e tal. Acho que ficou legal isso aqui, eu detesto muito. Tudo de estátua, novamente. Esse aqui eu tinha ficado muito tempo sem desenhar e voltei. Gosto. Estudo de foto, também com grafite colorido. Esse aqui eu tava tentando fazer o Gomes, mas aí juntar meio que um estilo, assim. Porque o Gomes do Raul Julian, ele não tem esse cabelo, né? E aí eu tentei mesclar duas coisas, assim. Uma cara que o Gomes do filme tem com uma coisa mais cartunesca ali. Eu gosto muito de como ficou. Esse aqui é mais um estudo também de foto. Eu gosto dessa mão.
Eu não sou boa com mão, então ela ficou muito boa para os meus padrões. Mas, de novo, estudos de estátuas, mas aí agora com homens, que o outro eu tinha feito com mulher, aí eu falei, vou fazer com homem. É alguma coisa, assim. No dia que eu fiz, eu sei que eu gostei bem menos do que eu olho hoje em dia e falo que tá ok, tá ok. Isso aqui, esqueci dessa página, ficou aí. Mais um estudo mais um estudo de estátua, inacabado, assim. Aqui eu tava estudando fazer umas casinhas mais simplificadas com marcador acrílico. É isso. Não gosto muito, mas eu gosto da paleta de cor. Aqui também, marcador acrílico, uma cadeirinha, gosto dessa cadeirinha. Não tá muito proporcional, mas gosto. Aqui eu tava fazendo umas casinhas, assim, com aquarela. E aí, isso aqui já é mais recente, ó, de julho. E eu fiz muitas casinhas, gosto bastante. Aqui eu tava tentando fazer retrato com caneta esferográfica mesmo, né? Caneta Bic. E eu gosto, tem umas correçõezinhas aqui com marcador acrílico, mas no geral eu acho que ficou uma coisa legal, assim. Aqui de novo mais casinhas, aqui eu tava fazendo umas casinhas de BH. Então tem uma casa do Floresta, aqui uma do Santa Teresa, e aí eu gosto muito de como isso aqui ficou, assim. E isso aqui me levou a outras coisas, assim, fazer mais peças finalizadas. Esse aqui é uma das minhas páginas favoritas, que é a loja, né, da Yuko, de X-Holic, que é um dos meus animes favoritos. Minha tatuagem até inspirada nisso e tal. E eu gosto muito desse desenho. E aí, já que eu tava fazendo casinhas, eu falei, uma das casas que eu mais gosto é essa casa. E aí eu falei, vou desenhar ela. E aí eu acho que ficou bem legal, assim. E era uma semana que o meu namorado tava aqui, a gente tava desenhando junto. Então me lembra de momentos bem gostosos aqui, da gente ouvindo musiquinha e desenhando junto e tal. Então, eu gosto muito desse desenho. E aí, que mais casinhas? Eu entrei numa de desenhar casinhas mesmo. Aqui também marcador acrílico. Gosto desses tomates. Quando tava fazendo, não gostei tanto. E depois eles foram crescendo no meu gosto. Eu gosto dessa casinha. E depois eu fui ficando melhor em desenhar telhados. Aí já chegou em uma que eu gosto bastante. Essa aqui eu achei que ficou muito bonita. E eu fui desenhando várias casinhas ao longo dos dias. E eu senti que eu fui ficando melhor nisso, assim. Depois eu coloco uma foto aqui das peças que depois eu fiz. Peças soltas mesmo, sem ser no sketchbook. Em papel de aquarela, de verdade e tal. Eu mostro pra vocês aí como é que ficaram. Mas eu gostei bastante de fazer isso, assim. Tem sido bem divertido, quero fazer mais. Isso aqui era um dia que eu tava desenhando e eu não gosto desse desenho especificamente. Então eu nem cheguei a terminar ele. Tem muito o que falar sobre ele. Esses aqui são uns estudos também inacabados de uma outra casinha que eu nunca cheguei a fazer, ela é muito complexa. Uma casa rosa aqui de BH. Mas aí eu fui ficando desencorajada com o passar do tempo, assim, e não terminei só. Aqui um retrato que eu realmente gosto. Esse é um dos mais recentes.
E eu tava pegando uma foto e tentando estilizar ele ao máximo ali, então ficou com bastante contraste, já reflete um pouco tanto que eu melhorei em desenhar cabelo, em desenhar a orelha. Então eu sinto que tem uma progressão assim das coisas que eu tenho feito e ele ficou bem finalizado. E aqui eu tô usando uma técnica que eu adoro, que eu aprendi num vídeo do YouTube, que para você fazer o tom de pele assim uniforme, esse acabamento tão limpo assim de grafite, a pessoa pegava um pedaço de papel toalha e esfregava assim em cima do grafite, então ele fica com essa difusão assim, esse esfumado, que não é um esfumado de esfuminho, ele é um esfumado mais leve assim, e aí eu tenho usado isso muito. E aí junto com borrachas mais angulares, assim, pra conseguir fazer esses ângulos bonitinhos. E eu acho que isso aqui é bem o que eu gosto de fazer, assim. Aqui tem os estudos de carrinhos, assim, de carrinho de praia, em lápis de cor e lápis aquarelável. E aqui um Pokémon com marcador acrílico, adorei. Um dos Pokémons que eu mais gosto, assim, mas acho o design legal, assim. E aí desenhei ele recentemente. Aqui uma outra página de marcador acrílico. Muito quando eu não sei o que desenhar e eu quero fazer um negócio rapidão, aí eu pego o marcador e vou pegar uma foto e tentar fazer isso do jeito mais rápido possível, assim. E aí isso dá uma leveza, assim, pro sketchbook, porque é um momentinho sem pressão e de cor nesse sketchbook. Então eu gosto bastante de todas essas páginas. Aqui de novo a mesma coisa, uma noite aí que eu não sabia muito bem o que desenhar, e aí eu fiz essa frigideira com esse ovo, linguiça e tomate e tal, eu gosto bastante. Aqui começa uma parte de eu fazendo várias coisinhas, assim, tentando exercitar várias coisas mais gráficas, assim, e institucionais para um projetinho lá que eu tava fazendo, de desenho mais institucional mesmo. Aqui também mais coisas assim, na caneta, nada demais, embora eu goste bastante disso aqui. Esse aqui eu não lembro exatamente o que era, eu tentando um estilo meio diferente, assim. Não gosto, mas tá aí. Esse aqui, eu não sei se era uma foto, eu acho que era uma foto. Não, acho que era um desenho, porque com esse estilo, né? Eu não sei exatamente o que era isso. Aqui eu sei que era uma foto, de novo, as proporções meio erradas, assim, mas eu tentando desenhar com caneta. Esse aqui eu sei que foi de imaginação. Isso aqui foi da exposição do Rembrandt. Eles tinham uns carimbos em que você colocava um carimbo em cima do outro pra fazer uma imagem final, sabe? Com camadas. Mas aí, como eu tinha levado o sketchbook, eu falei, vou fazendo sketchbook. Porque eles tinham uns postcards, assim, pra você fazer isso. Aí eu falei, não, vou fazer no sketchbook, porque o postcard eu vou perder, o que eu vou fazer com isso? Só que aí não dava pra alinhar eles, porque o postcard, ele tinha uma basezinha que você encaixava certinho e vinha com cada carimbo. E aí ficou isso aqui, assim, essa arte abstrata. Aqui eu acho que é um monte de coisas, sei lá. Eu queria fazer um bloquinho pra fazer tarefa, sabe? E aí eu tava pensando em coisas pra escrever, como é que isso tinha que ser. Aqui, estudo de figura humana, esse aqui é baseado em foto, que essa aqui é uma modelo, que ela faz uns packs de fotos, assim, pra artista e tal, e eu lembro que eu sigo ela no Instagram. E aí, essa aqui é uma das fotos, eu acho que do Pinterest dela, uma coisa assim. Aqui eu testando o marcador também.
desenhar assim. E aqui a gente já tá chegando ao final, né? Essas páginas finais de sketchbook, que é tudo de teste, de cor, rabisco, de material, assim. Esse aqui é um monte de coisa de comida que eu fiz com lápis de cor e lápis aquarelável, provavelmente. Esse aqui é um desenho de uma amiga minha, que ela fez pra uma peça lá do trabalho. Aqui eu tava pensando em cartinhas de tarô. E é isso, nunca fiz o tarô, mas tem aí coisas. Aqui tem umas frases para adesivos, mais Celtics, né? O Tatum. Eu gostei de como ficou o Tatum aqui. Acho que parece ele mesmo. Testando coisas também, mais materiais. Aqui, mais teste de materiais. E aí, de novo, mais desenhinhos de coisinhas. E é isso. Terminamos. Então é isso, foi assim que eu terminei esse sketchbook. Eu gostei muito de trabalhar nele. Eu até tinha comprado um outro, mas aí eu comprei ele menor do que eu deveria. Vou usar, claro, assim, mas eu queria desse tamanho aqui, aí eu comprei pequenininho e... Enfim, eu acho que o próximo que eu vou usar vai ser esse aqui, que é da After Hype. É um sketchbook muito antigo que eu ganhei do meu antigo time de trabalho. Tem um desenho aqui que eu gosto muito até. Dois, na verdade. Tem esse e tem esse aqui no meio. Bem antigo, assim, sei lá, 2017, 18, não sei. Algo assim, talvez 19. Bem antigo. E aí o resto dele tá livre, assim, é um sketchbook bem legal. Ele tem uma folha bem mais branca, mais lisa e um pouco mais grossa que o outro. Mas eu até procurei na internet pra saber que tipo de folha é essa. Não achei, não tem mais pra vender, não sei. Mas ele tá comigo tem muito tempo. E como a folha dele é grossa, eu acho que ela aguenta a maioria das minhas técnicas. Então eu acho que eu vou tentar usar esse aqui. Esse aqui. E junto de vários outros, né, que eu tenho aqui, que estão em andamento atualmente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu traço. E se vocês quiserem me acompanhar, se inscreva no canal. Que eu não sei o que eu vou postar. Talvez eu poste mais desenhos, talvez eu poste... passo a passo, talvez alguma ilustração sendo feita, eu não sei ainda, veremos. Mas é isso. Tchau, tchau.